Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje não é sobre fralda. O vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, que é Mãe, me conte sua história. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando que eu havia comprado a coleção do Mãe, me conte sua história, Pai, me conte sua história e Mãe e Pai, me conte minha história, né? Mostrei por cima esse livro e sempre tem mães e até pais mesmo me procurando no direct do Insta querendo saber mais informações sobre esse livro, mais especificamente que tipos de pergunta que possuem nesse livro, o que eu tô achando de estar fazendo ele, pra ajudar na hora de pensar assim, compro ou não compro esse livro, né? Será que realmente eu vou fazer ele? Então pensando nisso, eu tô trazendo esse vídeo. Hoje eu só vou falar do Mãe, me conte sua história. Em outros vídeos eu falo dos outros, mas para dar detalhes dos livros para ajudar vocês na hora de tomar a decisão de se comprar ou não, tá? Mas eu já adianto que é uma ótima opção de presente pra gente dar para as nossas mães, para os nossos pais, tá? Então bora lá pro vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes de eu começar a falar mais sobre esse livro, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e receber a notificação sempre que tem vídeo novo, além de que isso me ajuda e não custa nada para vocês, né? Então vamos lá. Aqui está o livro Mãe, me conte sua história. Esse aqui não é a capa, tá? É um papelzinho que vem no livro. Eu vou tirar a capa para vocês verem, ó. É um papel que vem, tá? E o livro, ele é em capa dura. O livro, ele é em capa dura, ó. Capa dura, neste rosinha, e aqui também tá escrito Mãe, me conte sua história. Sobre o livro, assim, visualmente, eu achei ele lindo, 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 lindo. Achei sensacional por ser de capa dura, porque eu amo livro em capa dura, então não sou suspeita pra falar. Outra coisa bacana é que vem com esse marcador que faz parte do próprio livro, tá? Então ajuda a gente se localizando conforme a gente vai preenchendo, porque não é um livro que a gente vai sentar e preencher ele por completo, porque tem muita página, tem coisa que depende, né, do momento de você lembrar, então assim, é bem legal ter esse marcador de página. Bom, e esse livro é o Mãe, me conte sua história, então nós temos que contar a nossa história para os nossos filhos desde o comecinho mesmo. Eu vou pegar a primeira pergunta aqui pra vocês verem como começa esse livro. Ou melhor, antes de eu achar a pergunta, eu vou mostrar. Você abrindo a capa, tem essa parte verdinha aqui. E a próxima capa já tá aqui de novo o título do livro. E aqui tem um espaço para você colocar de quem tá escrevendo esse livro para quem. Então esse aqui é o meu para o Miguel. Eu comprei 2 unidades, então eu vou escrever em um e depois reescrever no outro, porque eu quero que a Isa tenha o dela e o Miguel tenha o dele. Por mais que o escrito seja o mesmo, eu quero que cada um tenha o seu. Então aqui eu já coloquei que é do Miguel. E aqui tem a data. E a data que eu vou pôr aqui vai ser a data quando eu for entregar pra ele. Eu acho que esse é um livro que tem que ser entregue quando o filho tá lá com quase 30 anos, depois que já tá casado, tem filho, sabe? Porque é uma idade que ele já tá maduro pra entender o significado de tudo isso. Eu acho que antes, adolescente, vai achar assim, nossa, por que minha mãe me deu um livro com a história dela, né? Mas adolescência não é a fase. Eu acho que esse livro é legal a gente entregar ele preenchido pro nosso filho quando ele já tá adulto, já tá mais maduro. Me conta aqui nos comentários se vocês acham isso também. Bom, e depois daquela página que a gente escreve o nosso nome, tem aqui pra você, mamãe. Eu vou virar a câmera que eu acho que vai ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês as páginas do livro. Continuando, né? Opa, vamos lá. Então tem essa página aqui que é pra você, mamãe, onde na página seguinte a autora conta da onde surgiu a ideia dela fazer este livro, tá? E aqui tem um pequeno índice do que a gente vai contar nesse livro, tá? Então eu vou erguer um pouquinho aqui pra facilitar pra vocês verem. Mas me fale sobre a sua infância e sobre como você cresceu. Aí a gente vai falar sobre a infância, sobre seus pais e avós, sobre a família, como cresceu e chegou à vida adulta, e agora falar um pouco sobre o filho para quem você vai dar esse livro. Aí me fale sobre o amor e sobre ser mãe, sobre o amor, sobre ser mãe, falar dos hobbies, me fale sobre quem você se tornou. Então, aqui tá um pequeno índice, né? E aí vai começar.
Me fale sobre sua infância e sobre como você cresceu. Aí na página seguinte, a gente já vai começar mesmo. Então fala, quando e onde você nasceu, qual é o seu nome completo, se você tinha algum apelido, como você era quando criança, você tinha algum ídolo que gostava de imitar. Então, bastante perguntas voltadas para a infância, como foi de fato a sua infância, tá? Aqui tem um espaço para você colocar fotos ou contar alguma história da sua infância que você se recorda. Esse aqui não tá preenchido porque eu tô preenchendo o outro e depois eu só vou passar as informações pra cá, né? Então, mais espaços pra foto, histórias. E aqui começa sobre os seus pais e avós pra você contar. Então, como seus pais se chamavam, que cidade eles nasceram. Então, E quando seus avós, os nomes dos avós por parte de pai, de mãe, onde eles nasceram. Se você conheceu seus avós, se visitava a casa deles, os laços familiares que eram importantes na sua casa. Aí tem bastante coisa, o que seus pais trabalhavam, no que seus avós trabalhavam, como eram seus pais, se eram religiosos, como era a sua relação com eles, para você contar um pouquinho. O que você gostava de fazer com seus pais e seus avós. Então essa parte foca bastante nisso e também tem esse espaço para foto, histórias para você contar. Depois vai sobre a família, onde pergunta bastante sobre irmãos, se você tinha, como que era o nome, como que era a relação, como era dividida a tarefa de casa. Então assim, para contar basicamente tudo de como foi a sua vida, né? Então, aqui basicamente isso, como eram as Páscoas, finais de ano, época de escola, se você gostava de estudar, se você gostava de passear, espaços para história novamente. E como foi chegar à vida adulta. Então, em que escola você estudou, como que você ia para a escola, se tinha um professor ou professora preferida, ou se tinha um professor que não gostava, se você era boa aluna, o que você queria ser quando crescesse, quem eram seus melhores amigos, o que gostava de fazer depois da aula. Então, bastante perguntas voltadas a essa época de escola, né? E aí pergunta, o que você fez depois da escola, qual foi a maior dificuldade, quais foram as oportunidades de reencontrar com a turma da escola, como foi sua adolescência, como que você era fisicamente, se você se identificava com o grupo, se você tinha sonhos. Então, assim, é um livro que, na minha opinião, é muito legal, porque pergunta muita coisa. Então, além de ser legal a gente passar toda essa história para as crianças, a gente relembra, revive muita coisa. E aí você fala um pouquinho sobre o seu filho, como ele era quando criança, se tinha algum apelido, do que você mais gostava no seu filho quando ele era criança, que lembrança dessa época te faz sorrir. Então, assim, é um livro muito gostoso. Tem mais perguntas sobre o filho aqui que eu vou pular, tá? Vou pra próxima parte, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas tem muitas perguntas que nos faz refletir e reviver muitos momentos que eu acho maravilhoso. Aí, a próxima parte, como se fosse um segundo capítulo, me fale sobre o amor e sobre ser mãe. Aí vai, você se lembra do seu primeiro amor? Quando e como aconteceu? Com quem foi seu primeiro beijo? Você tinha facilidade de conversar ou era tímida? Você teve algum tipo de educação sexual? Quem explicou essas coisas pra você? Quem foi seu primeiro namorado? Como que vocês se conheceram? E aí pergunta sobre aquelas paixõezinhas de adolescente, até chegar a época do casamento, né? Também sempre tem espaços para fotos e histórias. Então aí tem uma parte que fala, você sabe quem foi o meu primeiro amor? Porque é uma parte que a gente vai falar com essa relação de amor da vida do filho. Então, quem que foi o primeiro amor do seu filho? Como ele se comportava quando se apaixonava? Então, nossa, é um livro assim que eu super recomendo ter para ir escrevendo aos poucos mesmo, sem ter aquela pressa de escrever, sabe? Aí tem sobre o que gostava de fazer, se você sente saudade de casa quando viaja, de que viagem você se lembra com mais carinho, como eram as férias, que lugares que você acha que todo mundo deveria visitar. Aí eu vou pular para o terceiro capítulo, tá? O terceiro capítulo e o último me fale sobre quem você se tornou, né? Depois de contar toda a sua história, quem é você, né?
Então fala, alguma música, um cheiro ou outra coisa que desperte boas lembranças? Alguns dos seus sonhos se tornou realidade? De tudo que você conquistou na vida, do que mais se orgulha? Que lição de vida você gostaria de transmitir para mim? Gente, é um livro que, na minha opinião, é um tesouro. Você se arrepende de alguma escolha? Qual foi a melhor coisa que você já fez por si mesma? Que momentos gostaria de reviver? Então, assim, nossa, as perguntas realmente te fazem refletir bastante, sabe? Olha lá, sobre seus pensamentos, sonhos e desejos. Que dia do ano são mais especiais para você? Que tradições você faz questão de manter? O que significa felicidade para você? Quais são as suas maiores qualidades? Aí muitas perguntas mesmo voltadas em quem você se tornou, tá? Aí mais espacinhos para você deixar fotinhos, histórias. E agora nessa parte de quem você se tornou, você fala um pouquinho do filho no final do livro, que é de que escolhas minhas você mais se orgulha? O que você aprendeu comigo? De que momentos gostaria de reviver comigo? De que mais você gosta na nossa relação? O que faria com que ficasse ainda melhor? Algo que gostaria... Bom, então são basicamente essas perguntas. Não mostrei todas, porque senão ia ficar um livro muito extenso. Mas são perguntas de basicamente todos os momentos da sua vida. Ainda tem uma parte ali que fala assim, que conselhos você deixaria pra mim? Então, é um livro muito gostoso de se escrever. Então você pode ver que assim, quem foi meu primeiro amor? Então, não é um livro que a gente vai sentar, escrever e vai terminar. Não, é um livro que a gente vai escrevendo nele ao longo da vida mesmo, né? Porque pergunta sobre o casamento do filho. Então a gente só vai entregar quando ele realmente tiver adulto, né? Pra poder pôr bastante informação ali que vai ficar muito legal. Então, assim, eu recomendo, principalmente quem tá gravidinha, já compra esse livro, vai escrevendo aos pouquinhos conforme dá, pra você dar de presente esse livro, por exemplo, no dia do casamento do seu filho, porque é um momento em que é uma outra fase que ele vai viver e com certeza, assim, esse livro vai fazer muito sentido pra ele, né? Eu, por exemplo, sei pouco da história, se for ver mesmo, dos meus pais, dos meus avós, que ainda estão vivos. Dos meus bisavós eu sei ainda menos, porque faleceram e eu sei o que me contaram. Mas se a gente for ver, a história da nossa família, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a gente às vezes nem lembra o nome. Por exemplo, eu não sei o nome do meu tataravô de nenhuma das partes, sabe? A história vai se perdendo, então aí é uma maneira nesses livros da gente eternizar essa história, né? É gostoso a gente saber como que foi a vida de alguém que faz parte da nossa família, foi um antepassado nosso, né? Então esse livro, né, essa tesouro da família, digamos, que tá começando por mim, escrevendo a minha história para meus filhos, escrevendo a história deles. E eu quero também plantar essa sementinha para meus pais escreverem a história deles e escreverem a minha história, porque com certeza aqui eu vou estar escrevendo a minha história para os meus filhos com a minha visão. E os meus pais vão escrever a minha história para mim na visão deles. Então, olha que tesouro mais valioso que a gente pode ter, né? Até fico com o olho aguado de falar isso, porque eu acho importante a gente saber a nossa origem, saber a nossa história e ir passando. E com certeza, se eu puder plantar essa sementinha para os meus filhos fazerem para os filhos dele, e em seguida, né, plantar essa sementinha para seguir de geração em geração, com certeza eu vou. Coitado de quem nasceu daqui 10 anos que vai ter uma biblioteca na casa de herança. Mas essa é a coisa mais legal, né? Tudo bem que tá se modernizando, daqui 10 anos eles vão digitalizar tudo e deixar em PDF, mas vai ter a história lá, né? Então o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais desse livro. O link dele tá aqui na descrição para facilitar para vocês comprarem, e dá para comprar com Melios também, que é a plataforma de cashback, aí vocês conseguem economizar um pouquinho mais, tá? Então o vídeo de hoje é isso e façam esse livro porque é muito gostoso de escrever pra gente reviver os momentos e também pra deixar a nossa história registrada, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo.